Boa tarde a toda a comunidade do IFSP Araraquara. Aqui é a professora Poliana, professora de Biologia. Hoje a gente está aqui com a psicóloga Magda, aqui do Instituto, e hoje vamos falar um pouco da campanha Setembro Amarelo. O que é a campanha Setembro Amarelo, então, Magda? Pode explicar um pouquinho para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A campanha Setembro Amarelo é um momento do ano que a gente conversa um pouco sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio. E uma das habilidades que a gente deve desenvolver para poder ser mais acolhedor com as pessoas é a empatia. Então, nós trouxemos aqui, para iniciar essa conversa, um poema que vai tratar desse assunto, sobre a empatia. Então, pessoal, eu vou ler para vocês, declamar aqui um poema chamado Setembro Amarelo, da autora Lídia Viana, retirado do site O Pensador, né? Para a gente refletir um pouco sobre essa questão da empatia. Então, vamos lá. Setembro Amarelo. Precisa-se de gente boa, gente que resgata a gente que tira do chão, que emana boas energias para o seu coração, gente que te quer bem, que quer te ver seguindo além dos seus medos e desânimos, te ver subindo no palco da vida e ver você se valorizar, ver o seu sorriso brotar e a felicidade transbordar. Precisa-se de gente boa, gente que não critica, nem aponta os defeitos, mas que se coloca no lugar e, quando precisar, está pronto para ajudar. Precisa-se de gente boa, que quer que você fique bem, que te apoia sem criticar, que sobe seu astral e não te leva a mal. Essa gente que precisamos, para uma corrente fazer, para ninguém sofrer e sim fortalecer, para assim na vida renascer e poder vencer. Bem, esse poema fala muito de acolhimento, né, Mari? Sim. Então, como a gente faz? Como é que a gente pode fazer para acolher as pessoas? Uma das habilidades é a gente desenvolver essa empatia com a outra pessoa, né? Então, a gente fala muito de empatia, mas às vezes a gente não sabe o que é. A empatia é quando você olha para outra pessoa e você consegue enxergar a situação dela com os olhos dela. Às vezes, a gente vive uma situação muito diferente da outra pessoa e a gente começa a julgar a pessoa segundo os nossos critérios. E aí a gente desvaloriza a pessoa, desvaloriza a dor, desvaloriza o tipo de necessidade que ela tem naquele momento. Então, quando a gente é empático, a gente olha a pessoa e a gente olha a situação que essa pessoa está vivendo, né? Então, por exemplo, você está conversando com alguém, por exemplo, que é uma pessoa que pronuncia vários fonemas que não está de acordo com a norma culta, por exemplo. Aí, ao invés de você valorizar o conteúdo que essa pessoa traz, você fica criticando a forma como ela fala. É possível que, se você olhar a pessoa, a falta de escolarização, as dificuldades que ela teve na vida, e conseguir enxergá-la como pessoa, talvez você aprenda muito com ela. É só você se despir desse preconceito, dessa maneira mais enviesada de ver. Então, quando a gente tem empatia, a gente olha a pessoa com generosidade e relaciona sempre ela com a situação que ela vive. E olha sempre para além de um estereótipo, para além de um preconceito que você tenha, e torna mais evidente o que ela está sentindo, a situação que ela está vivenciando, porque com isso você facilita muito que ela se expresse e que ela repense toda a situação dela, a vida dela, e com isso, sem dúvida, você ajuda muito ela a vencer algum obstáculo, alguma situação difícil que ela esteja vivenciando. Certo, e é muito interessante, né, esse tema. E aqui no Brasil, como que anda essa questão, né? Como está essa questão do suicídio aqui no Brasil? Quer dizer, por que a gente tem que se preocupar com essa questão do suicídio aqui no nosso país? Eu colhi dados no site do Hospital Santa Mônica. E o Brasil, ele é o 8º país no mundo em número de suicídio. Então, é um número muito alto que nós temos de suicídio aqui. E a gente tem um fenômeno que é, assim, preocupante para nós. Porque no mundo inteiro, o número de suicídio diminuiu, se você considerar o mundo inteiro. Mas na América Latina ele aumentou, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente precisa pensar que talvez nós não estamos sendo tão acolhedores com as pessoas, talvez a gente não esteja, assim, olhando de verdade para as pessoas. Talvez nessa nossa vida corrida,
com tantos compromissos, com tantas preocupações. Talvez em último lugar, a gente está deixando é esse cuidado que a gente deve ter com as pessoas. Realmente, porque o Brasil tem uma grande influência na América Latina, né? É um país muito grande, de uma importância muito grande também, né? Muitas pessoas morando aqui, de diferentes culturas, diferentes realidades, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, então, né? Para prevenir, para ajudar a prevenir, ajudar nessa prevenção do suicídio? A gente poderia pensar a prevenção do suicídio sobre vários aspectos, né? Assim, então, a gente pode pensar, assim, por exemplo, no melhor tratamento de saúde mental, em condições financeiras melhores, em condições sanitárias melhores, em maior oferta de emprego. Mas como eu sou psicóloga e a minha especificidade são pessoas, então, para essa campanha, eu decidi abordar o tema das relações interpessoais. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é a gente ter ou procurar ter relações interpessoais mais harmoniosas. E tem um livro que ele foi publicado esse ano, que ele tem o título Relacionamento Interpessoal e Inteligência Emocional no Trabalho, da autora Cláudia Freitas. E ela, buscando em vários outros autores, ela selecionou 10 aspectos que favorecem nós termos relações interpessoais harmoniosas no trabalho. Mas eu diria que esses aspectos, eles podem favorecer as relações interpessoais em qualquer local. O primeiro aspecto que ela selecionou é sorrir, né? O nosso sorriso é uma porta de entrada. Quando a gente sorri para alguém, necessariamente você já abre, você já dá uma abertura para outra pessoa. Então, né, eu gostaria que vocês se fizessem uma pergunta agora. Você já sorriu hoje? Se você não sorriu, faça esse exercício de sorrir e experimente sorrir pelo menos para uma pessoa no dia de hoje. Vocês vão ver que isso vai trazer um impacto muito importante para a vida de pelo menos uma pessoa. Ser um bom ouvinte, né? A gente manda muito atribulado, com muitas dificuldades. Esses dias eu estava lendo um pouco sobre o tema da atenção atenta, né? Que é justamente você parar, criar uma disponibilidade psicológica interna e olhar para o outro, ouvindo com paciência, com serenidade, com tranquilidade. Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia? Então, desenvolver isso pelo menos algumas vezes no dia, de ser um bom ouvinte, sem dúvida que ajuda muito nas nossas relações interpessoais. Mostrar interesse pelas pessoas, né? Se vocês observarem duas pessoas conversando, ou um grupo de pessoas, às vezes elas olham para tudo. Elas olham para o copo, olham para o celular, olham para o espaço e não se olham. Quer dizer, a atenção da pessoa está em tudo, mesmo menos nas pessoas que estão ali. Então, quando a gente se volta para as pessoas e tem mais interesse por elas, isso valoriza muito elas e isso facilita muito para que elas possam, assim, se sentir mais seguras, mais espontâneas. Outro aspecto que a autora destaca é lembrar-se do nome das pessoas com quem a gente interage. A nossa primeira identidade é o nosso nome, né? Eu me chamo Magda. Se alguém lá de longe fala Magda, né? Logo eu já destaco minha atenção, já vou ver quem é a pessoa, quem está me chamando, o que está acontecendo. Então, quando a gente assim trata a pessoa não pelo nome, mas por qualquer outro rótulo, a gente trata essa pessoa como se fosse qualquer pessoa. E quando a gente chama a pessoa pelo nome, quando eu olho aqui e falo, oi Poliana, tudo bem? Isso valoriza a Poliana, ela sabe que eu estou falando com ela e que eu estou interagindo diretamente com ela, né? Às vezes também, o que a gente faz? Outro aspecto que a autora destaca é falar de assuntos que interessam as pessoas com quem interage, né? Muitas vezes a gente usa, essa palavra usa, ela é meio ruim, mas é exatamente isso que a gente faz. A gente usa o outro como um depositário, né? Então a gente fala tudo, tudo que a gente quer e a gente não dá a oportunidade do outro falar, né? Então, qual assunto será? Por exemplo, eu estou aqui com a Poliana, né? Que assunto será que a Poliana gosta, né? Quais seriam os assuntos que ela gostaria hoje de falar? Possivelmente ela teve uma vivência no final de semana, às vezes no dia de hoje, que está ali latente, que ela quer comunicar, que ela quer falar, que ela quer trocar.
E às vezes eu não dou essa oportunidade, né? Às vezes eu só falo daquilo que é de interesse para mim. Então, a gente conhecer as pessoas, saber do que elas gostam, isso facilita muito que a pessoa também se sinta bem e sinta confiança nas relações, né? Outro aspecto ainda que a autora destaca é envolver as pessoas nas conversas e interações sem impor nossa opinião. Às vezes a gente quer ter razão em tudo, né? E a gente tem que entender que não tem problema nenhum as pessoas terem opiniões diversas, né? Eu sou corintiana, por exemplo, eu torço pro Corinthians, né? Não sei o time que a Poliana torce, ela não precisa revelar aqui, mas vamos supor que ela torce pro Palmeiras. Não tem... Ela já discordou. Não tem problema nenhum a gente conversar sobre o jogo e ela entender a minha alegria quando o Corinthians ganha, eu entender a alegria dela quando o Palmeiras ganha, percebe? Para além dessas rivalidades, dessas divisões, né? A gente não precisa... Não, para eu ter uma boa convivência com a Poliana, ela não precisa torcer para o Corinthians também. Ela pode torcer para outro time, isso não tem problema nenhum, né? Outra coisa que a gente muitas vezes faz, e que a autora destaca aqui, a gente às vezes tem dificuldade de reconhecer os nossos erros, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu saí de um dia difícil, estava cansada, aí encontrei a Poliana lá pela rua e a Poliana me fala bom dia. Eu olho para ela e falo bom dia, né? Assim, já de um jeito, de uma interação muito ruim, né? E aí vai passar um período, um tempo, a Poliana ficou chateada com aquele meu bom dia, né? Atravessado, assim. Aí eu chego para a Poliana e falo, Poliana, aquele dia eu não estava muito bem, eu estava cansada, eu acho que você queria tratar de algum assunto que era importante comigo, né? Assim, possivelmente, a Poliana, conhecendo o meu histórico, sabendo quem eu sou, o que vai acontecer, né? Ela vai me desculpar, vai entender a situação, percebe? E quando você dá essa oportunidade de se desculpar com o outro, você abre uma porta muito interessante, porque você permite ao outro fazer o mesmo. Então vai ter um dia que a Poliana vai estar lá também correndo, fazendo um monte de coisa. Poliana, precisa... Ai, Magda, hoje eu não posso, porque não sei o quê. Ela vai chegar, nossa, Magda, aquele dia você me procurou, você tinha que falar comigo e tal. Eu não te dei atenção, desculpa. Percebe? Quando a gente vai dando essa possibilidade de uma interação mais amena, menos defensiva, eu vou me abrindo e eu vou permitindo que o outro possa se abrir também. Às vezes também, o que a gente faz, né? A gente tem muita dificuldade de elogiar pessoas, né? Então, a gente passa o nosso dia, né? Para vocês que estão nos ouvindo, eu vou fazer a mesma pergunta do sorriso. Vocês já elogiaram alguém hoje? Acredito que não, né? Porque a gente não tem muito essa prática. Eu já. Aê, Poliana, muito bem. Então, elogiar pessoas, também a gente tem que ter uma maneira de fazer isso, às vezes para não criar mais dificuldade na vida da pessoa. Porque assim, por exemplo, sempre é bom a gente fazer um elogio mais circunstancial. Se eu chego para a Poliana e falo assim, Poliana, você é muito inteligente. O que vai acontecer com a Poliana? Vai ter um dia que ela vai estar fazendo alguma atividade que ela não tem tanta afinidade. E ela vai falar, nossa, Magda, hoje eu decepcionei você, né? Porque você esperava que eu era inteligente sempre e naquela atividade eu não fui tão inteligente assim. Então, sempre é interessante você elogiar pessoas relacionadas a uma situação. Poliana, essa aula que você ministrou, ela foi um show, hein? Que aula boa, meu Deus! Como eu aprendi com a sua aula, olha, aquilo que você falou sobre biomas, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu fui além do que eu tinha raciocinado. Quando a gente elogia uma situação, eu tiro a obrigação da Poliana dela sempre dar uma aula boa, porque ela deu aquela aula boa. Se a próxima não for tão boa assim, tudo bem. Ela vai ter outras que ela vai poder ser boa. Então, elogiar as pessoas, ele é muito bom quando ele é situacional. Porque da mesma maneira que quando você critica, você cria uma cruz, às vezes quando você elogia muito e características, você cria outra cruz na vida da pessoa. Então, é só esse cuidado que a gente tem que tomar, mas elogiar é ótimo. E uma última observação que a autora traz aqui, para a gente melhorar as nossas relações interpessoais,
é não criticar os erros cometidos por alguém e procurar dar ênfase aos acertos, né? A gente aprendeu na nossa sociedade, na maior parte das vezes, a ensinar sempre por meio do erro, né? Se vocês pararem a analisar na vida de vocês, vocês vão ver que na maior parte do tempo alguém fala, olha, esse relatório não tá bom, isso não tá bom, aquilo não tá bem feito. O melhor seria falar assim, olha, você fez essa atividade, até aqui ela tá muito boa. A partir daqui eu percebi algumas dificuldades, tem alguns aspectos para melhorar. E nesse ponto aqui também está muito bom. A gente deveria, se possível, mesclar os acertos e erros. Porque ninguém erra sempre e ninguém acerta sempre. O problema é que a gente só fala de erros. E quando a gente só fala de erros e critica as pessoas, a gente tende a diminuir a autoestima das pessoas, a desvalorizar o trabalho delas. E quando a gente mostra os acertos, é exatamente o contrário. A gente valoriza a pessoa, a gente engrandece a pessoa, mostra o valor que ela tem, e isso é muito importante, né, para todos nós. Um outro detalhe ainda que eu queria trazer para vocês é que, assim, independente do lugar que você estiver e de com quem você estiver interagindo, todo mundo tem alguma coisa de bom para nos ensinar. Então, valorizar a pessoa é, às vezes, valorizar ela naquilo que ela faz bem, naquilo. Então, por exemplo, você vai na casa de alguém, por exemplo, e a pessoa é um ótimo cozinheiro. Talvez você não seja um ótimo cozinheiro, mas a pessoa é. E mesmo que para você nunca imaginou a importância de um bom cozinheiro no mundo, tem uma importância muito grande. Imagine se a gente comesse, né, comidas mal preparadas o tempo todo, percebe? Então, assim, cada pessoa, se a gente olhar bem, se a gente olhar com generosidade, com esse olhar mais atento, ela vai mostrar alguma coisa de bom para nós. E às vezes você ganha o dia da pessoa quando você valoriza ela naquilo que ela faz de melhor. E é isso, Poliana. A gente poderia aqui conversar sobre relações interpessoais por horas, né? Mas como a gente tem um tempo limitado, então vou encerrando esse ponto por aqui. Muito legal, viu, Magda? E eu queria destacar aqui do que você falou, essa questão de se lembrar do nome das pessoas com quem a gente conversa, com quem você interage. Eu sempre tive isso. Que legal. Então, às vezes, quando eu vou pedir alguma coisa pra gente comer em casa, tudo, eu sempre pergunto, ou pelo telefone ou pelo WhatsApp, qual é o nome do atendente ou da atendente. Eu sempre fiz isso, né? Porque eu recebi essa educação também. Que legal, então, Poliana. Toda vez. Eu vou ontem mesmo comprando passagem para vir hoje. Eu comprei passagem aqui na rodoviária. Eu perguntei o nome do vendedor. Se eu não consigo ler no crachá, eu pergunto o nome para a pessoa. E se eu não estou no WhatsApp, eu pergunto o nome também. E eu, aos poucos, também estou decorando os nomes de todos os alunos, né? E alunas, de todos os estudantes, né? Então, eu acho muito importante isso, né? Achei fantástico isso e... Hoje já fiz elogio, sim, é verdade. Que bom. Não, muito bom. E pensando aqui na nossa convivência aqui do Instituto, né? Do Instituto Federal, como que a gente pode ser mais acolhedor, assim? Como ter essa atenção, essa maior atenção com o próximo, com os colegas, ou mesmo com os funcionários, com os professores, com os demais funcionárias? Como que a gente pode fazer esse acolhimento de uma forma melhor? Eu vou citar alguns aspectos, né, assim. Primeira coisa que que eu poderia citar é a gente respeitar o limite das pessoas e os gostos que ela tem, né? Então, por exemplo, eu gosto de jogar xadrez e vamos supor que a Poliana também gosta, né? Mas a Poliana, naquele dia, ela não quer jogar xadrez. Mesmo que ela seja muito boa e que ela tenha habilidade para isso, e eu tenho que respeitar. Não é porque eu já vi ela jogando xadrez em outro momento, que eu sei que ela é uma boa jogadora, que o tempo todo ela vai querer jogar xadrez, né? E isso a gente pode pensar para tudo, né? Quando for atividades que podem ser escolhidas, e principalmente atividades de lazer, então a gente tem que saber identificar esse limite, né? Outro aspecto que melhora muito a nossa convivência é a gente respeitar a diversidade das pessoas, né? Talvez no início da humanidade, quando a humanidade vivia em tribos, né, as tribos eram todo mundo mais ou menos parecido, né, com a etnia muito parecida.
Então, você não tinha essa diversidade que a gente convive hoje. Hoje eu acho maravilhoso o mundo, porque a gente tem uma diversidade de pessoas, de lugares, de culturas, né? E às vezes, ao invés da gente valorizar essa diversidade, a gente quer que o outro seja igual a nós, que o outro pense como a gente pensa. Então, se o outro gosta de um outro tipo de corte de cabelo, de uma roupa diferente, de lugares para ir diferente, de estilos de leitura, de música que são diferentes, cabe nós a respeitar. E, aliás, vou dizer, até aprender com o outro, né? Treina a empatia a gente aprende também, né? E olha para o outro na perspectiva dele. Por que será que ele gosta disso? O que ele viu de interessante? Às vezes isso vai fazer com que a gente abra muitos horizontes, ao invés da gente fechar, né? E cada pessoa também, ela tem um ritmo, né? Em determinadas tarefas, por exemplo, quando a gente faz muito bem, a gente quer que o outro seja rapidinho também. E às vezes vale a pena a gente, né, ter um pouco de paciência, saber que essa pessoa tem o ritmo dela, tem o jeito dela de se expressar, e o contrário também. Às vezes a gente vai precisar da generosidade do outro em alguma atividade que a gente sabe menos, por exemplo, né? Um outro ponto que é bem interessante é a gente aprender a trabalhar em equipe. Se a gente analisar assim, a humanidade em uns mais diversos aspectos, a gente vai ver que sempre, na maior parte das vezes, toda evolução humana, ela teve por detrás um trabalho em equipe, né? Às vezes trabalho em equipe parece que é só aquele lugar que você está numa empresa, numa mesinha que tem várias pessoas trabalhando junto. A nossa família é uma equipe, as pessoas com quem a gente estuda é uma equipe, o grupo de professores é uma equipe, o grupo de gestores é outra equipe. Então, a gente sempre está em equipe. E quando o pessoal que cuida da limpeza também é uma equipe, o pessoal da cantina, né? Olha, quantas equipes a gente tem aqui, né, Poliana? Sim. E o que a gente precisa? Imagine, gente, uma orquestra. Imagine se cada um tocasse num tom. Como que você ia ouvir, né, aquele som e apreciar aquele som? As equipes, elas são assim também. Elas se equalizam, né? E a gente, quando está numa equipe, a gente precisa se equalizar. Quer dizer, a gente precisa desenvolver um papel em harmonia com os outros papéis e desenvolver tanto bem o nosso papel quanto ajudar o outro a desenvolver também bem o papel dele. Então, isso é o que a gente chama de sinergia. A gente precisa criar nas equipes essas duas coisas, a sinergia e a equalização, para a gente se afinar bem e caminhar junto. Então, por exemplo, eu estou numa equipe e eu percebo que essa equipe tem uma necessidade de formação que eu tenho capacidade de ter. Vamos supor que na minha equipe de trabalho eu preciso de alguém que trabalhe com planilha de Excel. Eu sou ótimo de informática, eu sou o melhor ali de informática da minha equipe, por exemplo, e eu sei que eu tenho a capacidade de fazer esse curso e melhorar a minha equipe. Por que não? Né? Tem outro que tem uma grande capacidade de comunicação. Se eu tenho uma boa capacidade de fazer um texto, eu posso melhorar os textos escritos e a outra pessoa pode estar na linha de frente, por exemplo, para apresentar esses textos. Então, quando a gente trabalha em equipe, significa isso, pessoas em diferentes papéis fazendo tudo que é necessário para desenvolver aquele trabalho. E essa é uma habilidade importante da gente desenvolver para hoje e para a vida, né? E o último aspecto que eu vou citar aqui é a generosidade, né? Às vezes parece que ser generoso são só as pessoas ligadas a religiões ou algum trabalho filantrópico, né? A gente fala, eu não sou Cristo para poder pensar assim. Muitas vezes a gente cita, né, esses exemplos. Mas a gente desenvolver a generosidade facilita muito a nossa convivência humana. Porque às vezes a gente acha, às vezes em determinados momentos a gente está numa posição muito privilegiada na vida. E aí a gente acha que nunca a gente vai precisar de ninguém. Ou que a gente já tem todo mundo, né? Que nos ajuda ali, né? Mas a vida, ela não é, ela é cíclica, né? Hoje é a gente que está precisando, outro dia a gente está ajudando. Então a gente aprender a desenvolver essa generosidade é algo muito importante para a gente conviver bem. E a generosidade, ela pode estar nas pequenas coisas. Eu percebi que tem, por exemplo, uma pessoa que está bem mais cansada do que eu, abrindo a boca, sonolenta na fila. Se eu não tiver com pressa, por que eu não deixo ela passar na minha frente?
Qual é o problema? Observo que um colega meu esqueceu um material dele e eu tenho 2 desses materiais. Por que eu não posso emprestar um para esse meu colega? São essas pequenas gentilezas do dia a dia que vai fazendo com que a gente expresse essa generosidade e que vai facilitando muito, né, da gente poder conviver bem. Então, eu citaria essas 4 habilidades, né? Respeitar o limite das pessoas, respeitar a diversidade, aprender a trabalhar em equipe e desenvolver a generosidade para a nossa melhor convivência aqui no Instituto Federal. Muito bom. E se algum aluno ou aluna tiver alguma dúvida sobre esse tema, como pode entrar em contato? Onde te achar aqui no Instituto? Eu trabalho na Coordenadoria Sociopedagógica, no Bloco C. A sala é C1103 e pode ser contatado o setor também por e-mail, que é csp.arc@ifsp.edu.br. Legal, Magri. Então, a gente encerra por aqui, né, esse assunto sobre o Setembro Amarelo. E desejo a todos e todas uma ótima reflexão sobre esse assunto. E estamos por aqui, caso tenham dúvidas ou queiram prosseguir. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter essa participação. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E espero que a gente tenha mais momentos para poder dialogar, para poder trocar e para poder aprender sempre um com os outros. Muito obrigada.